O Semana Esportes está de volta aqui pela TV A Semana. Lembrando que você acessa o nosso site no www.semana.tv e tem aí a nossa programação em tempo real em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode estar no Brasil, no mundo, você pode estar em qualquer estado do Brasil, qualquer cidade de Minas Gerais, enfim, você prestigia a nossa programação. Faça com meu amigo Jorginho, que hoje não trouxe o celular. O celular está do lado de lá, né? O celular que tem aí o acesso à internet, mas você, estando com ele, você pode aí acessar a nossa programação. Bom, é o seguinte, vamos destacar novamente, não, mas não é esse, né? Essa aí é a moda antiga, né? A caneta, né? Vamos destacar os outros jogos da rodada do Campeonato Brasileiro da noite desta quarta-feira, e a gente vai ver na tela aí, ó, os gols de Curitiba e Chapecoense. O Coxa venceu a equipe da Chapecoense jogando em casa, em Curitiba, no estádio Couto Pereira, por 3-0. Os gols foram do Robinho, do Joel e do Martinúcio. O Martinúcio passou pelo Cruzeiro, não é isso, André? Há um tempo atrás aí, e fechou o placar nessa vitória do Curitiba sobre o Chapecoense, o Coxa se recuperando aí dos últimos resultados ruins que tem obtido tanto na Copa do Brasil, onde foi eliminado, quanto no Campeonato Brasileiro. Curitiba 3, Chapecoense 0. Meus amigos, o que vocês podem nos dizer sobre essa vitória do Coxa? É aquela equipe que vai ficar também entre o rebaixamento, né? E as proximidades aí da zona de rebaixamento, né? A chamada zona da pasmaceira. Você citou bem, o Martinúcio realmente passou para o Cruzeiro, mas devido às 7 contusões que ele teve lá, ele não teve realmente aquele chance de permanecer no grupo, né? Inclusive essa vez, da última vez agora, ele jogou somente 2 partidas no banco reserva, sendo que uma entrou no jogo e transferiu para o Curitiba. Sobre a partida estava na hora, né, Jorginho? O Curitiba dá uma reagida, porque é um clube que, como diz, não só como o Atlético Paranaense, né? Como Curitiba, como o Paraná, são clubes agradáveis do estado do Paraná, né? Onde o torcedor prestigia, é um clube simpático, famamente falando. Então a gente torce para esses times do Paraná aí, reage um pouco mais no futebol brasileiro aí para manter aí na primeira divisão, que não caia. Eu li sobre essa semana um dado interessante sobre a Chapecoense. É a única equipe profissional do futebol brasileiro que está sem pecado, está livre, leve e solto em relação a dívidas, é o fisco no Brasil. Literalmente é impecável. Né? Impecável, qual interessante. Qual o patrocinador dela? É a Perdigão, sei lá, Chapecó. Linguiça Chapecó. Linguiça Chapecó. Seara, né? Que fabrica linguiça também. Então... Eu vou ter que mandar uma linguiça pra você aí. Pra mim não. Fazer publicidade. Você lá. Não, quem trouxe linguiça de lá... Mas eu trouxe pra você. Aquelas linguiçonas lá é você. Eu trouxe pra você, não é pra mim não. Meu Deus. Curitiba, né? O Curitiba saiu da lanterna, né? Deu uma avançadazinha agora. Respirou. Os times, né, que tem mais poder de investimento, tá na hora já, né? Porque se não arrancar agora para sair dessa zona de rebaixamento, mais umas 3 ou 4 rodadas, acabou também, garra e não sai mais não. O momento agora é mais umas 2 ou 3 rodadas para que eles avancem e procurem melhorar, né? Senão não vai sair mais dessa buraco aí. Caída agora também, né? Ela estava mantendo aí 5 partidas, ou 6 invicta, não perdia, não, tanto dentro de casa como fora de casa, agora deu uma... A caminhada do Campeonato Brasileiro é muito longa, são 39 rodadas, praticamente um ano de campeonato. Não é fácil você manter uma equipe com salários em dia, você manter os jogadores fisicamente, porque quando a gente fala fisicamente, não é a questão de correr, são as contusões, são as lesões que aparecem, e aí aquelas equipes que não têm um plantel grande, né, que hoje fala-se elenco, né, não é plantel mais. Então essas equipes, a tendência delas era no meio do campeonato para lá, elas já começaram a entrar em decadência e assim vai, né? Muito bem, meus amigos, e tivemos ontem também um dos grandes jogos aí da rodada e das últimas rodadas, até eu arrisco dizer, do Campeonato Brasileiro, que foi a vitória do São Paulo sobre o Botafogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. São Paulo 4, Botafogo 2. O São Paulo, a gente vai ver os gols também, abriu o placar com Allan Kardec, né, 1-0 para o Tricolor, e aí na sequência, no transcorrer do jogo, o Botafogo, que é um time guerreiro, né, que é um time que a gente tem que exaltar, que enfrenta inúmeras dificuldades, salários, uma estrutura que não é das melhores, com um caminhão de jogador contundido aí, 10 ou 12 jogadores aí, sem condições de entrar em campo, mas o Botafogo conseguiu empatar o jogo com o André Bahia, o zagueiro André Bahia, experiente até, virou a partida com o Sebadios, né, 2-1, e o São Paulo, com o elenco vasto que tem, com a equipe
muito boa individualmente falando, né? Com o Pato, com o Ganso, tem o Rogério Ceni, tem o Kaká, tem o Oswaldo, tem o Allan Kardec, tem aquele zagueiro que jogou no Botafogo, o Antônio Carlos, que é um bom zagueiro, Luiz Sobiano, que está voltando de contusão. Enfim, a belíssima equipe do São Paulo, que realmente é uma das postulantes aí ao título do Campeonato Brasileiro, assim como o Cruzeiro, que é o virtual campeão, mas tem sido perseguido pelo São Paulo, conseguiu então virar a partida. O Alexandre Pato, que realmente vive um bom momento, marcou um dos gols. A gente teve também aí o Allan Kardec, que eu já falei, que foi quem marcou o primeiro gol do Tricolor, e o Souza marcou 2 gols para finalizar o marcador. Final de partida, 4 para o São Paulo, 2 para o Botafogo. Nós falávamos ontem aqui, né? O Botafogo tirou o jogo do Maracanã, levou para uma Mané Garrincha. O Botafogo tem torcida lá, tem muita torcida na região central do estado. Mas o São Paulo também tem, mas independente de ter torcida ou não, o São Paulo tem um time muito melhor e fez valer da sua superioridade. Não é isso, Jorginho? Ontem eu assisti o primeiro tempo desse jogo, né? Ao lado do meu amigo Mariano, botafoguense. Grande Mariano. Grande Mariano. Só o primeiro tempo, sabe? Eu assisti o primeiro tempo e assisti o segundo tempo do Flamengo. O primeiro tempo e o segundo tempo, então ele escapou da sua. Não, né, eu assisti o primeiro tempo Botafogo e São Paulo e o segundo tempo de Flamengo, né? E em Goiás. Mas, Mariano, fica tranquilo, porque, né? Não foi o Botafogo que entrou em campo, né? Foi um misto quente foi do Botafogo, foi o Foguinho. Foi o Foguinho. E realmente o Botafogo reagiu bem na partida. Fez o que pôde, né? Fez o que pôde. Mas a superioridade do São Paulo, né, prevaleceu. E foi um prazer para mim, Mariano, ver o jogo, né? Ao seu lado. O Mariano, que é da oficina do samba ali no Bueiro, né? Toda hora, né? Ele, o pai dele, o Sonaninho. Eu quero até aproveitar e cumprimentar aqui o Adriano, que é um zagueiraço, irmão do Mariano, já cansou de correr para mim, né? Ô Adriano, cansou de correr. Consagrar o mexidinho. Consagrar o mexidinho. Mas foi um jogão de bola. Eu vejo um São Paulo muito forte do meio de campo para frente, mas tem uma defesa que deixa a desejar. Tem isso, né? Tem uma defesa que deixa a desejar. O Muricy não conseguiu ainda arranjar uma defesa robusta para o time do São Paulo. Mas do meio de campo para frente, o time de São Paulo está muito bem. E foi um jogão de bola, Botafogo e São Paulo. André. Ô Mariano, a gente torce pro Botafogo, mas agora vem cá, você entende de futebol, né? O Costa também entende. O Botafogo já jogou sem 14 jogadores ontem. Uma partida de extrema dificuldade pelo plantel do São Paulo tem. Você, como técnico do Botafogo, que o Jorginho gosta, que é o Mancini, me dá uma declaração na porta do estádio falando que o São Paulo seria superior, que é superior com o Botafogo, e devido às dificuldades que seria aquela partida, talvez alguns jogadores que foram escalados para aquele jogo não aguentariam a pressão. Isso já tira totalmente a responsabilidade dos meninos que entraram em campo ontem. E outra coisa, a imprensa de rádio de São Paulo, que não é boba, paulista, que não é boba nem nada, ao entrevistar esses garotos que entraram no jogo ontem, já falaram com eles, já julgaram o técnico contra ele, falando que eles não tinham capacidade, teoricamente falando, não tinha capacidade de comportar aquela pressão daquela partida, por julgar por uma grande equipe que é o São Paulo. Você faria isso, Mariano? Você faria isso, Cosmo? Na porta do estádio? Aí, meu filho, eu calo. Bom, é o seguinte, tivemos também, meu amigo André, meu amigo Jorginho, o jogo entre Vitória, do nosso amigo Ney Franco, contra o Internacional. O tão decantado Internacional acabou sendo derrotado. Tá certo que a partida foi lá em Salvador, né, no estádio do Barradão, campo do Vitória, para quem não sabe, mas o Internacional tem um time muito melhor, pelo menos em tese, né, do que o rubro-negro lá da Boa Terra. Mas o Marcinho, que já passou pelo Cruzeiro, pelo Atlético, pelo Flamengo, né, marcou um dos gols, mas quem marcou o primeiro gol foi o Richarlison, ex-jogador do Galo, irmão do Alexandre, que atualmente atua pelo Flamengo, e por sinal fez um golaço, né? Um belíssimo gol do Richarlison, sem ângulo, mas acertou o ângulo, né? Do goleiro adversário. 1-0 vitória nesse belíssimo gol do Richarlison, que está vendo aí na tela, e depois aí sim o Marcinho, que é um bom jogador, poderia estar jogando em clube de maior expressão, né? Marcinho então fechou o marcador, 2 para o Vitória do nosso amigo Ney Franco, 0 para o Internacional, né? Do Colorado não se encontra mesmo, até o Vitória que andou aí de paquera com a lanterna e com as últimas colocações, consegue vencer o Inter nesse momento aí, que a gente espera uma reação, uma estabilização do Colorado, mas isso não vem. É aquilo que a gente já vinha falando nos programas anteriores. O Internacional, ele é um grande time no papel, mas dentro de campo,
não pode levar o papel, está levando o time. Então, dentro de campo, o time sai fora do papel, não está conseguindo fazer grandes exibições e muito menos vencer os jogos. Papel, penso eu que o Internacional está sendo enganado com alguns jogadores ali que só toca de ladinho, bate bonito na bola, mas são jogadores que estão exibindo e não competindo. E o Internacional tem uma defesa também fraca. Defesa internacional leva gols mesmo, é fraca a defesa, tem um bom meio-campo, um bom ataque, mas tem uma defesa fraca. Para resumir, tá tendo um racha no grupo para derrubar o Abel Braga. Muito bem, fechando a programação noturna, né, para o meu desprazer, o Goiás venceu o Flamengo por 1-0, jogando na Arena Pantanal. Impressionante a quantidade de torcida que tem o Flamengo em qualquer parte do Brasil, né? O jogo foi na região centro-oeste, né, na capital do Mato Grosso, que é Cuiabá, e o Flamengo levou 38 mil pessoas ao estádio, mas provando mais uma vez que só a torcida não basta, né? É necessário, atitude, ter time. A equipe rubro-negra teve até bons lances, algumas chances, mas não teve competência para aproveitar, e foi surpreendido pelo Goiás, que foi mais organizado, né? O Flamengo estava meio atabalhoado, querendo fazer o gol de qualquer maneira. O Goiás, ele bem postado, bem organizado, conseguiu marcar o gol e conseguiu fazer com que o rubro-negro atingisse a sua segunda derrota consecutiva na competição, Jorginho. Ô Léo, quando eu estava vindo para cá, para a televisão, conversando com o André, eu estava falando, André, normalmente os times têm aqueles jogadores que entram em campo, que às vezes não é aquela estrela, mas é aquele chamado talismã do time, que entra, mesmo quando ele não resolve, acende o jogo e acaba o time vencendo a partida ou empatando, o resultado que for necessário. Mas tem um jogador no Flamengo que quando ele entra jogando... É ele. Oi, senhor, não acredito. O cara é um azarão, ruim de bola. Como pode receber para jogar futebol? Ô Arthur, vem pra Caratinga, meu filho. Você vai jogar pelada comigo aqui, ó, no Arena, que vai inaugurar agora no Arena Esporte, ali no Andar. Agora nós vamos pagar R$30 por mês para jogar. Porque você não pode receber para jogar bola, meu amigo. Como é ruim de bola. Teve um lance que eu coloquei no Facebook, não sei se você viu, eu coloquei, Arthur, é pra lá, Arthur, o gol é pra lá. Porque eu dominava a bola e vinha pra cá. Ô, Léo, o campo de ataque era pra direita e ele ia pra esquerda. Eu ainda comentei. Papai não aguenta. Eu ainda comentei com o André, não sei se você se lembra, o André custou a lembrar. Surgiu um jogador no Campeonato Paulista que fez 20 e tantos gols, um jogador jovem, 18, 19 anos. O Atlético foi lá correndo, uma briga danada, os times paulistas, o Atlético foi lá e abocanhou o jogador, um tal de Ricardo Bueno. Eu lembro. É o Arthur inscrito, veio e jogou no Atlético 1.589,5 partidas. Rapidinho, André. Não conseguiu fazer um gol e jogar nada. Que coisa horrorosa, Arthur. Pô, fechou, Luxemburgo, pô, fechou. Agora eu te pergunto, sua prioridade é Copa do Brasil ou brasileiro? Eu acho que a prioridade tem que ser não cair para a Série B, porque o time é muito fraco. Bom, é o seguinte, vamos fazer o intervalo. Na sequência, o destaque são os clubes de Minas, claro. Primeiro falando do Atlético Mineiro. Vai enfrentar o da massa. Jogar gasolina na fogueira, né? Falou dos mineiros, eles ficam todos aquecidos aí com essa rivalidade cada vez mais aflorada. Rápido intervalo, então. Na sequência, Corinthians e Atlético é destaque aqui no nosso programa. Até já.